Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui, processo do trabalho 1. Aula passada, começamos a falar ali do artigo 114 da Constituição, seu inciso 1º. Nós temos aí mais 8 incisos, então são 9 incisos. Nessa videoaula nós vamos terminar esses incisos e falar ainda de competência funcional e competência territorial. E aí tem uma atividade para você recapitular tudo isso, para você realmente estudar esse assunto, que ele é muito importante, porque é aí que nós iniciamos uma petição inicial com o endereçamento da petição inicial. Inclusive, na próxima aula, vamos falar do Ministério Público e começar a falar de uma petição inicial trabalhista. Eu vou disponibilizar um modelinho para você ver também a questão prática. Tranquilos? Vamos para o slide, então eu vou comentando. Olha, nós estamos falando então de competência da Justiça do Trabalho. Primeiro passo que a gente olhou é se a demanda pode ser ajuizada no Brasil. Agora nós vamos ver se é justiça comum, especial ou comum. Se for o artigo, se enquadrar no artigo 114, será a justiça do trabalho. Então é bem simples. Vou ajuizar no Brasil. Enquadrou aqui no 114, justiça do trabalho. Então, se fosse, por exemplo, justiça eleitoral, você olha lá a previsão, 121, lei e tal, 124, justiça militar, 109, justiça federal. Se não era o 114, nem justiça militar, nem justiça eleitoral, nem justiça federal, ia sobrar para quem? O que sobra vai para a justiça estadual. Porque o poder judiciário ele é inafastável, alguém tem que decidir. E a justiça estadual é subsidiária, ok? Exceto quando tem uma competência expressa, né? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui dentro do 114, vamos olhar lá de novo, 114. Aula passada nós falamos sobre isso, que a competência hoje é mais ampla, relação de trabalho, então relação de emprego, trabalho voluntário, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, mas a súmula 363 do STJ afastou profissional liberal contra o seu cliente. Olha só, é importante, hein? Se o advogado contra o seu cliente, justiça comum. Um engenheiro contra um cliente que ele foi fazer um projeto da casa, justiça comum. Agora, se é um engenheiro ou advogado empregado de uma grande empresa, a demanda entre os dois vai ser na Justiça do Trabalho, ok? Continuando, pulando aqui. Aula passada nós falamos isso, tá? A Justiça do Trabalho não tem competência criminal, não tem competência para processar e julgar o regime estatutário, ou seja, se, por exemplo, se for um servidor da União, do Estado ou do município, existe uma lei própria, ou seja, o regime estatutário, existe um estatuto próprio, não é CLT, aí não é a Justiça do Trabalho. Então, ou vai ser estadual, aqui no caso, se o servidor é do Estado ou do município, ou vai ser Justiça Federal se o servidor é da União, ok? Fica esperto com sociedade de economia mista e as empresas públicas. Elas serão reguladas pela CLT, então será a Justiça do Trabalho. Então, quando tiver uma ação envolvendo Petrobras, Caixa Econômica, Banco Brasil, Justiça do Trabalho. Olha, se te envolver alguma questão desportiva, disciplinar ou de competições, é justiça desportiva. Mas se for um contrato de trabalho desse atleta, jogador de futebol, por exemplo, é justiça do trabalho. Beleza? Com relação à falência, nós falamos o quê? O processo trabalhista corre na justiça do trabalho. Mas a hora que definiu o valor da condenação, vai ser encaminhado para o processo de falência para executar. Não ocorre execução na Justiça do Trabalho. Beleza? Chegamos aqui agora, esse tópico aqui de hoje. Tem competência para processar e julgar relações, questões envolvendo greve e representações sindicais. Então, um caso interessante, imagina você tem uma empresa aqui, o pessoal está de greve aqui. Cara, eles estão ocupando dentro da empresa e não sai dali.
Então eles estão afetando ali a posse. Então é necessário, é uma turbação, né? Ou por exemplo, até ocorreu um esbulho. Realmente afastou ali, está lesando a posse desse empresário. Então é possível uma ação possessória na Justiça do Trabalho, porque envolve o quê? A questão de direito de greve desses trabalhadores da iniciativa privada. Então, súmula vinculante 23. Se for uma ação possessória envolvendo o exercício de greve dos trabalhadores, é na Justiça do Trabalho. Se essa greve estiver afetando o interesse público, olha, 114, aqui ó, 114, parágrafo 3º, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar essa ação para discutir isso, ok? Então isso também é importante. Próximo ponto. Com relação a mandado de segurança, olha, mandado de segurança, com relação a mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. Mas Carlos, você acabou de falar que não tem competência criminal, cara. Por que habeas corpus? Olha, habeas corpus tá para tutelar o direito ali, a locomoção, a liberdade de locomoção. Não precisa ser necessariamente essa restrição, essa lesão ocorrer em razão de crime, né, de uma ação criminal ou de uma prisão ilegal. Não depende necessariamente disso, determinado por juiz, por exemplo, e que envolve um processo criminal. Pode acontecer igual aqui, ó, súmula vinculante 25. Depositário infiel, imagina só, na Justiça do Trabalho, penhorou lá uns bens e eles ficaram sob responsabilidade de um depositário, esse bem, até verificar, vender e tudo. Só que esse cara deu um sumiço nesse bem da penhora. Esse depositário aqui é chamado depositário infiel. Existia uma previsão no CPC possibilitando a prisão desse depositário em razão desse ato. Mas, como a Convenção Internacional que o Brasil ratificou, ela permitiu prisão somente em relação à questão de alimentos. Não tem a previsão lá de depositário infiel. Aí o STF, o que ele fez? Olha, pessoal, não pode mais prender em razão de depositário infiel. É uma prisão civil e, segundo a convenção, só vale para a prisão de alimentos. Então, se o juiz do trabalho determinar a prisão de um depositário infiel, é ilícito, é ilegal esse ato. Contrário ao entendimento da súmula 25, súmula vinculante número 25 e a Convenção Internacional. Nesse caso, então, cabe habeas corpus, ok? Com relação a habeas datas, olha, imagina uma repartição pública e está negando acesso aos documentos. Então, para ter acesso a esses documentos, exemplo, um extrato FGTS, um documento de fiscalização do Ministério da Economia, que está ligado à Secretaria do Trabalho, não está mostrando os dados, foi lá fiscalizar sua empresa, você quer saber o que ficou registrado, eles não estão fornecendo. E cabe habeas data. Temos também aqui, ó, mandado de segurança. Então nós fizemos uma análise de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Imagina o juiz, ou seja, o juiz do trabalho no processo, determina penhora de salário. Penhora de salário, ele é vedado pelo CPC. E aqui na trabalhista aplica-se isso. E quando o juiz pratica esse ato, não tem recurso específico no direito, no processo de trabalho. Aí cabe a impetração de mandado de segurança. É um exemplo. O auditor fiscal, esse último caso aqui. O auditor fiscal está lá, fez uma autuação na sua empresa, interditou, embargou e não tem recurso lá com efeito suspensivo administrativo. Cabe impetrar mandado de segurança. Então, quer dizer, são hipóteses de mandado de segurança, habeas corpus e habeas data na Justiça do Trabalho. Vamos para o próximo. Conflitos de competência. Isso aqui está no inciso
quinto, quando tiver conflito de competência, a Justiça do Trabalho terá competência para processar e julgar. Olha só essa situação, qual que é? É o seguinte. Imagina que Justiça do Trabalho, uma vara do trabalho aí de Tumbiara. Você ajuizou aí. Aí ele fala assim, cara, não é aqui. Você tinha que ter ajuizado no juiz do trabalho ali de Minas Gerais, no TRT, terceira região, que é um juiz de Goiás. Ficou dentro da Justiça do Trabalho, não ficou? Aqui, ó, vara do trabalho de Goiás, de Tumbiara, vara do trabalho de de Tupaciguara, que fica em Minas Gerais. Mas de TRTs diferentes, vocês concordam, né? Um é de Goiás, um é de Minas Gerais. Então não tem como, esse aqui é um TRT, 18ª região. Esse aqui, TRT, terceira região. Olha, nem o juiz quer decidir. Aí o juiz lá de Tupaciguara fala, não, mas quem é competente para processar e julgar é o juiz de Itumbiara. Quem vai decidir isso? Não tem como ser o TRT 18ª e nem o TRT terceira região de Minas. Como envolve vara do trabalho de tribunais diferentes dentro da Justiça do Trabalho, quem vai decidir é o TST. Ok? Então, é o primeiro exemplo. Vamos aqui um outro exemplo. Vamos apagar para dar um outro exemplo. E se for um caso de uma vara do trabalho de Tumbiara, que é de Goiás, encaminhar para Goiânia, que é uma vara de trabalho de Goiás, o TRT de Goiás. Olha, nesse caso, não precisa de encaminhar para o TST, basta, os dois pertencem ao mesmo TRT, basta o TRT 18ª região, que é de Goiânia, decidir qual é o juiz competente para processar e julgar. Então, nós vimos dois casos. Se a vara do trabalho é de um TRT diferente, em conflito com outra vara de outro TRT, aí tem que ser o TST. Se o conflito é entre varas dentro do mesmo TRT, o próprio TRT decide. Ok? Beleza. Vamos aqui apagar novamente. E dar um outro exemplo. Então é isso. Vara do trabalho contra vara do trabalho. Se for do mesmo TRT, exemplo, TRT 18ª, quem vai decidir? TRT 18ª. Se for, por exemplo, vara do trabalho de um TRT 18 contra uma vara do trabalho do TRT terceira região, por exemplo, que é em Minas, quem vai decidir é o TST. Então, esses dois casos nós já entendemos como é que é o funcionamento. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos continuar, uma outra análise agora. Vamos aqui. Vamos analisar uma outra situação. Vou aqui, volta a canetinha. Pensa a seguinte situação. Uma vara do trabalho, opa, é trabalhista, não é? Ele encaminha para um juiz estadual, um juiz aí, uma vara aí de família ou de criança e adolescente. Eu sei que é uma justiça estadual. Vamos pôr aqui, justiça estadual, justiça comum. Então, existe aqui uma competência de justiças diferentes. Olha, isso aqui é justiça do trabalho, isso aqui é justiça comum. Né? Nesse caso,
Quando você tem vara do trabalho ou TRT em conflito com uma outra vara de outra justiça, quem vai decidir, atenção, é STJ. Ok? Grava isso. Só tem uma exceção. Se o órgão da Justiça do Trabalho que estiver em conflito for o TST, aí a Constituição falou, não, nesse caso, para não ficar o TST submisso ao STJ, nós vamos atribuir a competência do STF. Ok? Então, funciona desse jeito, pessoal. Tem que gravar, isso não tem jeito, tem que gravar essas 4 regrinhas, né? São 4 regrinhas que nós temos que gravar. E se você for ver, a previsão disso que nós falamos, dessas 2 últimas, estão aqui, ó, na Constituição, tá? Então, você tem 2 hipóteses. Vara do trabalho contra a vara do trabalho, do mesmo TRT, quem vai decidir é o TRT. Vara do trabalho contra a vara do trabalho de TRTs diferentes, que é um TRT. Aqui é o TRT, quem vai decidir, TST. Se é vara do trabalho ou TRT contra um outro órgão, por exemplo, juiz de direito da estadual, vai ser STJ. Se for uma vara do trabalho, aliás, se for o TST contra uma outra, um juiz de direito, por exemplo, isso aqui ficou ruim, né? Deixa eu apagar esse último aqui. Se for então TST contra um ou outro qualquer, um outro órgão qualquer, que não é trabalhista, por exemplo, juiz de direito, vai ser STF. Então tem que gravar essas hipóteses, tá? Ó, tem situação que vai ser o TRT, tem situação que vai ser o TST, tem situação que vai ter o STJ e tem a situação que vai ter o STF. Beleza? Vamos seguindo. Ok. Vamos lá. Aqui. Bom, próximo. Um outro caso aqui, no inciso 6º, envolvendo ações de indenização. Olha esse caso aqui. Imagina aqui um acidente do trabalho, na Justiça do Trabalho. O cara teve lá, fraturou, despesas com danos materiais, cirurgia, medicamento. Teve também toda a repercussão no âmbito do direito de personalidade dele, dano, lesão, afetou psicológico, tudo mais, danos morais. Isso ele vai pedir uma indenização por danos morais e materiais na Justiça do Trabalho, por um acidente de trabalho. Ah, ele quer reintegração. O empregado demitiu um cara que tinha estabilidade de acidente de trabalho. Vai ser na Justiça do Trabalho. Ah, ele tá sendo agredido verbalmente, sendo humilhado, é assédio moral. É no âmbito do trabalho, competência de Justiça do Trabalho. Beleza? Então é isso. Um outro caso também interessante está nessa orientação jurisprudencial número 26. Olha só. Imagina que tem uma previsão ali de alguma pensão, alguma questão. Esse aqui originalmente era pensão previdenciária e tudo mais. Mas vamos imaginar uma pensão que esteja prevista aí numa norma coletiva do sindicato. Ou seja, morreu o empregado, quem vai receber a pensão é a viúva. E ela quer ajuizar uma ação alterando esse valor, não está tendo atualização conforme previsto na norma do sindicato, que é a empresa. Né? Olha, isso vai ser resolvido aonde? Na Justiça do Trabalho. Interessante, né? É uma competência da Justiça do Trabalho para decidir uma demanda envolvendo uma pessoa que não é empregado, é a viúva do empregado. Mas como decorre de uma questão trabalhista, e em razão, inclusive, de um contrato que existia, a competência da Justiça do Trabalho. Olha só, estamos no 7º inciso.
penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. Como é que funciona? Nós temos o auditor fiscal do trabalho. Esse auditor, segundo o artigo 21, é competência da União. Ele tem da União executar as fiscalizações. Então, o auditor fiscal, ele é um servidor da União, concursado e tudo mais. Ele vai lá observar normas de segurança, que estão nas normas regulamentadoras, que é uma regulamentação da CLT. Eles vão lá verificar a CLT está sendo cumprida, carteira assinada, pagamento de hora extra, FGTS, eles vão na empresa. E eles podem, às vezes, interditar a empresa, equipamento da empresa, ou até embargar, vai parar tudo, cara. Mas se ele agir de forma abusiva, arbitrária, esse auditor, né, ou se aplicar uma multa irregular, isso vai ser discutido aonde? Na Justiça do Trabalho. Então tá aí no inciso 7º, ok? Bom, vamos lá. Próximo, contribuições sociais. É o seguinte, você tem aqui a Previdência Social. Para conceder o quê? Aposentadoria, por invalidez, tempo de serviço, contribuição. Aliás, nós temos agora, né, nós temos que olhar essa questão da reforma previdenciária. Teve algumas alterações aí. Mas de forma que esse é um benefício da Previdência, aposentadoria, e precisa de ser bancado de alguma forma, pessoal. Imagina, por exemplo, um auxílio-doença. O empregado ficou afastado 40 dias. Acima de 15 dias, quem paga? O INSS. Imagina o salário, maternidade, morreu, uma pensão. Isso tudo aqui tem que ser pago de alguma forma e são pagas, esses benefícios são pagos através de contribuições sociais, previdenciárias, que é o que está aqui, ó. Quem é que contribui? Em regra, é o trabalhador e a empresa. Cada um vai contribuir com um percentual. Então, quando nós tivermos lá na Justiça do Trabalho uma sentença condenando o pagamento de algum dinheiro do contrato de trabalho, o que o juiz vai ter que determinar? Ele determina, opa, tem que olhar o percentual que deveria o trabalhador contribuir e o percentual que a empresa deve contribuir na Previdência. Então, é de ofício isso. Não precisa ninguém requerer, não precisa da União ir lá e peticionar no processo de trabalho para receber essas contribuições. O juiz tem que fazer de ofício. Então está aqui no inciso 9º. Por último, oitavo. No inciso 9º, outras possibilidades de outras previsões de competência da Justiça do Trabalho. Exemplo, imposto de renda. Uma lei própria estabelece que será descontado imposto de renda. Seja ali o empregador descontar o imposto de renda, né? E também, aliás, na questão lá na Justiça do Trabalho, eu lembrei aqui, é também executado de ofício esses descontos de imposto de renda. Não é só na questão do empregador, não. Nós temos lá de ofício da Justiça do Trabalho e empregador, ok? Então, esse desconto também é previsto em lei. Próximo aspecto aqui. Ó, legal, hein, pessoal? Encerramos aqui essa primeira parte do 114, inciso 1º ao 9º. Ou ao 9º. Muita coisa. É muita coisa aí, mas não tem como fugir. Nós temos que dar uma repassada nesse material aí, tá? Uma outra competência também importante é a competência normativa da Justiça do Trabalho. Vou explicar para vocês. Ela está aqui no parágrafo 2º do 114. Quando as partes, sindicato e empresa, não chegam a acordo
sobre, por exemplo, reajuste de salário dos trabalhadores da categoria, é possível ao sindicato, que é a empresa, falou, olha, vamos ajuizar um dissídio coletivo para a Justiça do Trabalho definir então quem tem razão. Eles combinam de acordo comum, olha aqui, ó, ajuizar essa ação na Justiça do Trabalho. E ela vai decidir esse dissídio. Por que competência normativa? Porque tem uma abrangência de forma abstrata. Esse percentual, esse valor que a Justiça do Trabalho vai estabelecer de ajuste vai ser aplicável para todos os trabalhadores, mesmo aqueles que ingressarem posteriormente. Parece uma norma jurídica, né? Não é uma aplicação específica para o João ou Pedro, não, é para quem tem uma relação no contrato. Ok? Próximo. Beleza, pessoal. Chegamos aqui, nós identificamos aqui as competências da Justiça do Trabalho no 114. Se a gente enquadrou no 114, agora nós estamos dentro da Justiça do Trabalho. Se você identificou que é do 114, agora nós temos que entrar dentro da Justiça do Trabalho e verificar, mas qual órgão vai processar e julgar? Aí você tem que lembrar que nós temos Vara do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e TST. E é possível a ação ela ser originária, ó, ter competência originária, na segunda. Então, nós temos aqui, ó, em regra, na primeira. Por exemplo, uma petição inicial de uma relação trabalhista é aqui. Mas nós temos de segunda instância, originária em segunda instância. Ação rescisória. Alguns mandatos de segurança. Vai ser no TRT. É possível também em terceira instância. Uma ação rescisória. Um mandato de segurança. Um dissídio coletivo. Então, começa lá no TST. O dissídio coletivo nós vamos falar isso mais para frente, tá? Outra coisa, né? Normalmente você começa a ação aqui na Vara do Trabalho e a fase recursal é derivada, né? A competência derivada, ó, a recursal é aqui. Competência recursal dos tribunais superiores. Então aqui, ó, a competência derivada. Beleza, vamos seguindo aqui. Agora, você identificou a competência, olha só, a competência de ser a Justiça Especial da Trabalhista. E agora nós entramos dentro da Justiça do Trabalho, identificando que a Justiça, a sua competência funcional, que é, por exemplo, da Vara do Trabalho, juiz... Desculpa, aqui ficou errado. Deixa eu apagar isso aqui. Imaginar que você identificou que é a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especial, e agora você precisa de identificar se é na Vara do Trabalho, que é a competência funcional, ou é do TRT ou do TST. Mas se for da Vara do Trabalho, você tem aqui o Brasil inteiro para ajuizar essa ação. Você vai ajuizar aonde? Qual é o critério para eu escolher Tumbiara, Goiânia? Qual vai ser o critério para você identificar aonde ajuizar? Você vai olhar a localidade aonde ele prestou serviço aqui. É o local de prestação do serviço, a regra é essa. Então, se ele trabalhou a vida inteira ali em Tumbiara, vai ser em Goiás. Se ele trabalhou a vida inteira, desculpa, em Tumbiara, em Goiás. Se ele trabalhou em São Paulo, capital de São Paulo, vai ser em São Paulo, no estado de São Paulo. Basta você olhar o local de prestação de serviço. Tranquilo? Lembra aí, onde você vai ajuizar uma ação trabalhista? Você vai olhar, cara, você trabalhava onde? É lá que você vai ajuizar. Ok? Tem algumas exceções, são essas aqui. Um viajante, o cara vive viajando, você não sabe aonde presta serviço, ele trabalha em tudo que é localidade. Você vai olhar, cara, ele é subordinado a quem? Quem é que manda a ordem para ele? Você vai ajuizar na localidade dessa filial que ele é subordinado.
Se ele recebe ordem de tudo que é lugar, você não tem um lugar só definido, você vai ajuizar no domicílio desse trabalhador. Então, essa é a exceção que você tem que observar, tá? Qual é a regra? Local de prestação de serviço. Primeira exceção, tá aqui. O cara que é viajante comercial, a gente que vive em localidades diferentes. Você vai primeiro no local de subordinação, depois você vai no domicílio. Bom, e se existe uma outra exceção? E se ele foi contratado a um lugar, mas trabalha em outros lugares? Então ele foi contratado, chamado, assinou o contrato em São Paulo, mas ele presta serviço no Sul, depois ele vai para Minas, depois ele vai para Goiás. Então ele pode escolher, ele pode ajuizar lá onde ele foi contratado, ou ele pode ajuizar nesses locais de trabalho. Tá aqui no seu parágrafo terceiro, ok? Beleza? Chegamos no último ponto, que é competência territorial, e você distribui aquela ação, e aí vai ocorrer a distribuição, né, aonde o distribuidor vai, conforme a ordem de entrega da ação, conforme a ordem de chegada, ele vai fazer a distribuição para a vara 1, 2 e assim vai fazendo. Não tem como fazer uma escolha, né? Você identificou, por exemplo, que você vai ajuizar em Tumbiara. Aí nós temos duas varas. Quem vai definir se é vara 1 ou vara 2? Vai ser o próprio sistema, ele vai distribuir automaticamente, mas à medida que você entregar a petição, ok? Senão você fica escolhendo o juiz que você quer, né? Que o processo toque, aí você acaba lesando aí o princípio da imparcialidade, ok? Bom, é isso. Para a aula de hoje, já tem bastante assunto aí, vamos agora, eu vou deixar aí com você esse exercício rápido aqui, ó, sobre competência. Se você for voltar aqui, eu vou mostrar aqui, que nesse primeiro aqui, fala da competência material, é o 114. Olha só, vamos resolver o primeiro aí. Você só vai colocar assim, se é JT ou JC. Se é Justiça do Trabalho ou Justiça Comum. Exemplo. Primeiro item. Ação trabalhista de um servidor público no estado de Goiás no regime estatutário. Ó, pessoal, já estatutário é Justiça Comum. 2. Não recebeu o serviço do engenheiro como prestador autônomo e profissional liberal. Opa! Se for contra o seu cliente, justiça comum. Diarista não recebeu pagamento. Pessoal, relação de trabalho em sentido amplo. Trabalho eventual, uma diarista. Justiça do trabalho. Ela não é profissional liberal. E aí você vai fazendo, tá? Bom, aí nós vamos... só JC, JT, então é muito rápido. Agora, aqui também continua. Aqui é a mesma coisa, o 114. Aqui é aquela questão da competência territorial. Lembrando que o dissídio coletivo é diferente. Ó, o 2 e o 3 aqui é diferente. Esse dissídio coletivo é quando envolve sindicatos. Sindicatos. Não preciso de resolver isso aqui agora. Mas só para explicar. Se envolve sindicato e a empresa, se for uma base territorial do TRT, aí você vai ajuizar no TRT. Se o sindicato tem um nível maior que o TRT, por exemplo, Banco do Brasil, tem uma abrangência, o sindicato nacional vai ser ajuizado no TST. Isso de sítio coletivo, quando envolve sindicato, tá? Mas não precisa de responder essa 2 e a 3 agora não. Essa de conflito de competência são aquelas regrinhas que eu dei exemplos lá na parte de conflito de competência. Basta você falar se vai ser STF, STJ, ou TRT, ou TST. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte.
Vou disponibilizar então esse exercício e hoje pode ir caminhando aí as dúvidas, pode mandar áudio no WhatsApp ou digitar, beleza? E como nós já temos um conteúdo legal aí, já tem um volume interessante, eu vou ver se a gente marca sem ser a próxima aula a outra ao vivo para a gente fazer uma revisão geral e tirar as dúvidas, combinados? Beleza? Então é isso. Ok, pessoal, voltamos aqui. Olha, muito conteúdo já, mas é isso mesmo. Essa questão de competência tem vários detalhes, mas é muito importante para você aí distribuir uma reclamação trabalhista de forma correta. Ou se for uma outra ação, não distribuir de forma incorreta na Justiça do Trabalho. Por isso a importância do assunto. Então, passa aí, faz esse exercício rapidinho, é só colocar JT, JC e encaminha qualquer dúvida, pode ser no WhatsApp ou aqui na plataforma, tudo bem? Então, segue aí, um forte abraço, até mais.